Vamos começar o programa de hoje falando do Furacão, jogando em casa com apoio da torcida. O rubro-negro teve dois tempos assim bem distintos, né? Fez um primeiro tempo mais ou menos, outro tempo melhor, acabou ficando aí no empate em 1-1 contra a equipe do América. Vamos ver os gols aí, o MM da partida. O Irapitã Costa, você que inclusive comentou o jogo, né, pela Rádio Banda B. O Atlético não jogou bem essa partida, né? Não jogou bem, voltou a cometer erros defensivos, né? Aquela questão da bola aérea, que com o Thiago Heleno e com o Pedro Henrique dava uma sensação que estaria sanado esse problema, mas hoje ele voltou a aparecer. O Atlético teve problemas nesse tipo de jogada. O goleirão fez uns milagres ali, né? De uma forma geral, o Atlético conseguiu jogar um bom futebol até os 30 minutos do primeiro tempo. E parou por aí. E esse bom futebol, muito por conta da movimentação do Terãs, da movimentação até do Pablo, que é muito criticado também pela torcida. Aí o gol do Pablo. E na verdade, parece que na súmula o gol foi contra do Éder. Ele deu o gol pro Éder. Quando o zagueiro faz o corte. Né? E o Cavicchioli tenta salvar, mas a bola já tinha entrado. E assim, eu sinceramente continuo com a minha opinião de não acreditar na insistência em relação a Coelho e Canóbio. Acho que são dois jogadores que não estão entregando aquilo que o Atlético precisa em termos ofensivos, e o Atlético convive com muitos problemas em relação ao seu ataque. Aí faz estes 30 minutos relativamente bons, né, de médio a bom, consegue a vitória parcial 1-0, e no segundo tempo não joga absolutamente nada, né? Jogou, depois de tomar o empate, ainda tenta, né? Daí ficou um jogo mais aberto, lá e cá, mas com um jogo onde poderia sair o gol do Atlético, sim, mas esteve mais perto do segundo gol o time do América. Então, foi uma jornada que eu considero ruim por conta dos objetivos das equipes, né? Aquilo que o Atlético almeja em termos de campeonato brasileiro e aquilo que o América almeja. O América, há dias atrás, estava na zona do rebaixamento. Conseguiu 4 vitórias seguidas, um empate hoje e conseguiu um salto de qualidade. Está num ótimo momento o América, para a realidade do América Mineiro. Exato, você ganhar 4 seguidas no campeonato não é fácil, mas em termos de individualidade, eu acho que o Atlético tem mais a entregar. Sabe, tem mais qualidade. E aí o próprio torcedor já começa, né? O Canóbio, hein? Então, eu sou... Passou o lance dele agora ali, né? Ele corre bastante. Eu tenho sido um crítico do Canóbio e do Coelho, acho que são dois jogadores que taticamente entregam muito pouco. O Canóbio é praticamente um jogador que auxilia a todo momento a marcação do Kelvin. Nesse aspecto, ponto, beleza. Mas eu acho que o Atlético precisa mais. Né? O Atlético precisa. Agora, que golaço, hein? Um golaço do Henrique Almeida. Bicicleta, mas foi. Esse foi um golaço. Legal, foi uma bicicleta mais perfeita que a do Pedro. A do Pedro, né? Pegou na canela. Que a do Pedro. Que a do Pedro a bola vinha saindo, né? Ele teve que esticar aquele pernão. Foi mais difícil. Foi mais difícil. Mais difícil. E essa não. Como essa a bola vem. A bola foi cruzada. A zaga tenta cortar e ela vem viajando essa foi na mais área. Clássica. O Henrique Almeida teve tempo de parar, olhar para a bola, girar o corpo, posicionar e dar uma bicicleta perfeita. Agora foi mais golaço. Né? Agora eu acho que você pega muito no pé do Canóbio. Porque ele corre bastante. Mas eu quero jogador de futebol no corredor. Tentou ser jogador exato. Até que ele foi na Austrália, acho que ele foi... Mas eu acho que ele nem corre tanto assim. Eu acho que ele nem corre tanto assim, ele não é um velocista, ele é um jogador de mobilidade. E nessa mobilidade ele não faz uma assistência. Ele faz quilometragem. Ele roda bastante. Não estou contestando... Mas muito treinador leva isso muito em consideração. Não sei se é o caso do Felipe. O Thiago Nunes, por exemplo, é um que adora falar em quilometragem. Eu não contesto a entrega dele, a voluntariedade dele, mas eu acho que o Atlético precisa mais. Eu acho que se acomodar nessa situação é muito pouco para o Atlético. Da mesma forma como a torcida já está pegando no pé em relação ao Pablo, porque o Vitor Roque entrega muito mais ao setor ofensivo.
Por que o Vitor Roque não joga e joga o Pablo? Porque o Felipão acha que o Pablo é melhor. Ele respondeu isso na coletiva. Mas não dá para jogar os dois? O Pablo pode jogar de meia e o Vitor Roque como atacante. Não, eu acho que o futuro do Pablo vai ser esse mesmo. Eu acho até, Osmar, que independente da preferência do jogador, da sua entrega, eu acho que o Vitor Roque ele pode ser um segundo atacante também. Não precisa mexer no posicionamento do Pablo. Mas aí é questão de dia a dia, né? É aquilo que a gente fala. O Felipão analisa o dia a dia, a semana, o treinamento. Tem vários aspectos que a gente não tem acesso. Sim. A nossa análise é em cima do jogo. E em cima do jogo, vou ser sincero, faz tempo que o Canóbio não joga nada, que o Coelho não joga nada e que o Pablo joga muito pouco. Agora o Furacão tem uma semana para se preparar para a próxima partida, né? Eu diria que é uma semana para se preparar para as próximas partidas. Que será contra o Ceará no Castelão. Então, ele joga sábado contra o Ceará no Castelão e já na terça-feira contra o Palmeiras pela Libertadores da América. Então, essa semana vai ser decisiva e definitiva em termos de preparação para os dois jogos, né? Porque joga no sábado e pouca coisa vai acontecer até terça-feira. Nosso freguês, Gilberto Andreassa, nosso amigo. Gente boa. Ele não gosta do Felipão, né? Ele não gosta. O que ele falou do Felipão? De cada 3 comentários que ele faz, 12 é contra o Felipão. Ele está falando que a imprensa passa pano pro LFS. Eu não concordo, não. Ele não tem repertório e ideia tática zero. Está registrado ali. Andreassa, vamos recapitular aqui. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Quando o Felipão chegou, o Atlético estava lá embaixo na tabela. Isso. Certo ou não? Certo. Campeonato Brasileiro. Você vai deixar ele mais brabo, Osmar. Não, e aí achou, vou pegar aqui, o Robert até 13º ele estava. Aí... Mal na Libertadores. Ia tomar uma guasca na Libertadores. Na Libertadores. Peraí, onde o Felipão levou esse time? Eu discordo totalmente. Eu respeito a opinião, mas discordo. Mas assim, eu concordo no aspecto onde há uma teimosia, digamos assim, do Felipão em relação a alguns aspectos, sabe? Eu acho que ele pode mexer nesse setor ofensivo. Ele fez isso, né, contra o Flamengo, mas aí fez isso jogando com 3 zagueiros e 3 volantes. E na Arena da Baixada o Atlético não jogou. Do Gilberto de um jogo mais propositivo, assim, principalmente na Arena. E fugir um pouco da característica, na realidade. Eu também acho. Mas então ele não ia gostar do Abel Ferreira. Só que eu acho o seguinte, Osmar... O Abel Ferreira joga esperando e vai lá e faz o gol e pá. Não, mas o Palmeiras já mudou bastante, né? Em relação a esse time só reativo. Né? O Palmeiras já mudou bastante em relação a temporadas passadas. Mas olha, houve uma evolução. O Abel Exato. O Felipão. Então, isso que eu estou falando. Futebol tem que ter tempo. Houve uma evolução. Agora, concordo que o Felipão, durante esse período, ele teve que treinar muito no vídeo, né? Praticamente não teve tempo, mas eu acho que há uma certa teimosia em relação a algumas peças que não estão rendendo e os substitutos, quando entram, entregam um pouquinho mais. Agora, vamos lembrar, né? Assim, por exemplo, o Irapitã falou agora há pouco, né? Do jogo, tem o jogo contra o Ceará no sábado e terça-feira contra o Palmeiras pela Libertadores. Por exemplo, o Felipão terá que trabalhar agora durante a semana. Quem que vai para Fortaleza? Como que faz? É uma viagem longa. O ideal seria ir e voltar já após a partida. Corre o risco de chegar aqui e não ter teto para descer. Vai jogar com um time alternativo. Cara, então, mas aí o Felipão vai lá. Ele não quis cravar isso, não é né? esse, gente. Não. O pepino é enfrentar o Palmeiras. Sim. Então, é difícil. Convenhamos, né? A colocação do Atlético no Campeonato Brasileiro, 5º colocado, é uma colocação, acho que justa e até um pouquinho acima do que se imaginava no começo da temporada. Estava em 13º. Exato. Então a reação do Atlético, ela é muito interessante. O Atlético atinge uma 5ª colocação e está brigando por zona de Libertadores. E poucos times estão nessa condição. O Santos não está, o São Paulo não está. É só você ver. E lá no início, por exemplo, se já tivesse o Felipão, o Atlético perdeu pontos aí para times que não poderia perder, estaria numa condição melhor ainda, né?